Com a chegada do outono e do inverno, muitas pessoas sofrem com as oscilações climáticas. O tempo seco e a baixa umidade relativa do ar são fatores que contribuem para o aumento das alergias respiratórias devido à concentração de poluentes na atmosfera. Com isso, há uma redução dos mecanismos de defesa do organismo, que propicia o abastecimento de doenças respiratórias como asma, bronquite, rinite e sinusite. Essa época é uma época onde a baixa umidade do ar e o ar seco ele aumenta a concentração de poluente no ar. E, em função disso, há uma maior emergência de algumas doenças alérgicas, também rinite, sinusite, bronquites, asma, pneumonia. Além do que, soma-se a isso o fato de que nessa época, nessa estação do ano, a gente acaba que tem uma maior circulação de vírus e as pessoas tendem a ficar em ambientes mais internos, e se expõe a aglomerações e fatores de ácaro, vírus, bactérias intradomiciliares. Qualquer pessoa está propensa a ter doenças respiratórias nesse momento. Todos os grupos são bastante mais afetados nessa época do ano, mas aqueles que têm maior potencial de complicação são os idosos e as crianças, no perfil abaixo de 5 anos de idade. A rinite e a sinusite são as inflamações mais comuns que atingem as vias respiratórias e têm sintomas parecidos, mas possuem causas e tratamento diferentes. Realmente essas doenças ocorrem ao longo do ano todo, mas nessa época elas são mais comuns. E a diferença há alguns sintomas que são comuns às duas. Mas de uma forma geral, a rinite é a inflamação da mucosa do nariz e ela vai se manifestar com coriza, espirro, ardência nasal, ocular, e são sintomas geralmente não muito longos de duração. Causas são diversas, por exemplo, pós-infecciosa, pós-viral, pós uma gripe, um resfriado, ou alérgicas. Já a sinusite é a inflamação da mucosa dos seios faciais, dos seios paranasais, e são sintomas mais intensos, nariz entope, secreção geralmente mucopurulenta, dor facial, às vezes com cefaleia, tosse. Então já é uma outra situação, embora as duas possam ter sintomas em comum. De acordo com o médico pneumologista, algumas ações conseguem evitar que seu sistema imunológico se enfraqueça. Essa época, em função do que eu disse, é ideal manter sempre bons hábitos de vida, boa hidratação, evitar o cigarro, ter uma alimentação equilibrada, fazer a prática de atividade física e procurar se hidratar bem. Tem também que evitar ter contato com outras pessoas gripadas, com sintomas de gripe ou resfriados, evitar lavar bem os agasalhos, cobertores, as roupas de frio, que são retentoras de pólen, de ácaro, que são sabidamente agravantes das alergias. Enfim, basicamente são essas as medidas. E não podemos esquecer a vacina, que muitas vezes é negligenciada, mas que é um fator de extrema importância nessa época do ano, e eu recomendo que aqueles grupos sejam vacinados.